igreja? Paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus por mais um dia na casa do Senhor, não é? Porque aqui nós somos alimentados e com toda certeza nós saímos daqui cheios para mais uma semana aí, né? Amém, igreja? Amém. E esse louvor, ele é maravilhoso, que nós acabamos de declarar aqui. Porque ele fala da nossa luta constante, todos os dias, né? Aquela luta diária que a gente tem, da nossa carne com o nosso espírito. E isso é algo que todos nós vivemos, né? É uma batalha realmente. E declarar esse louvor, assim, sempre nos está fazendo lembrar, né? O quanto nós não podemos parar nem desistir de lutar. Né? Para viver a vontade do Senhor, a gente tem que lutar, né, igreja? Amém? Ele fala, então liberta-me de mim, né? Para que eu possa ser a sua casa. Porque se o Senhor estiver aqui, eu venço o pecado. Nós só vencemos o pecado, igreja, se o Senhor estiver aqui dentro de nós. Se o Senhor estiver aqui, trabalhando na nossa mente. Nós só conseguimos vencer o pecado se Ele estiver em nós. Se Ele não estiver aqui, a probabilidade de nós errarmos, de nós cairmos é muito grande. Amém? E é por isso que nós temos que clamar pela presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir as Escrituras em Ezequiel 37. Eu estou um pouco resfriada. Mas em nome de Jesus, nós vamos sair daqui abençoados pela palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar a igreja a se levantar e que nós pudéssemos orar, até mesmo antes de nós estarmos lendo a palavra, que vocês possam orar pela minha vida, para que aquilo que seja liberado nesse altar seja vida para as nossas vidas, amém? Senhor, eu me coloco diante de Ti nessa noite, Senhor, como um vaso, como um instrumento. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece o meu ser por inteiro, Senhor. Nada é oculto diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe quão pobre eu sou, Senhor. O Senhor sabe quão frágil eu sou, Senhor. O Senhor sabe a maneira como eu estou aqui, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, a minha mente, as minhas dificuldades, Senhor. O Senhor conhece tudo em mim. Senhor, eu só te peço nessa noite que eu possa ser um instrumento, um vaso de honra nas Tuas mãos aqui, Senhor, para liberar a Tua palavra viva, Senhor, cheia de vida, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa cair em nosso coração, Senhor, numa terra fértil, num coração aberto, num coração receptivo, Senhor, para que ela possa dar frutos para Ti, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Amém, igreja? E a palavra do Senhor, lá em Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, Tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso,
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos, sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, igreja? Pode se sentar. Amém. Igreja, quando, não sei vocês, né, mas todas as vezes que alguém ministra ou eu leio essa palavra, a primeira coisa que me vem na mente é o literal, né, da coisa. Você vai lendo a palavra de Ezequiel 37 e eu fico imaginando a cena, né? Então, conforme a gente vai lendo aqui a palavra, olha, o Espírito levou Ezequiel até um vale de ossos secos, onde tinham muitos ossos, e eles eram sequíssimos, e eles eram muito numerosos. Então, assim, eu não sei vocês, mas é automático na minha cabeça vir essa cena que está sendo narrada aqui, nessa palavra, né? Então, eu sempre fiquei imaginando realmente um vale cheio de ossos, muitos ossos, sequíssimos, e cada coisa que a palavra vai dizendo aqui, eu vou imaginando, né? O Senhor vindo, colocando nervo, colocando carne, né? E eu fico imaginando ali a carne vindo, surgindo, aí aqueles ossos se juntando e formando, né? Homens, e de repente se formou um grande exército. E aí eu sempre imaginei, sabe, aquele exército todo enfileirado de pessoas ali paradas, né? Mas não tinha o Espírito. Mas aí Deus manda Ezequiel profetizar o Espírito, trazer a vida, soprar a vida naquele exército que ele formou ali. E a palavra diz que quando o Espírito veio sobre eles, ele veio e trouxe vida, né? E eles se formaram num exército forte. E eu sempre que eu leio essa palavra, ou sempre que alguém ministra essa palavra, ou eu escuto em algum lugar, eu sempre fico imaginando essa cena, sempre. E dessa vez, assim, Deus ministrou meu coração de uma forma diferente, né? Ele me fez olhar para um outro sentido dessa palavra. Ezequiel teve essa visão do vale de ossos secos, e no versículo 11, igreja, o Senhor fala assim, que esses ossos aqui, eles representaram aqui, nessa palavra, eles representam aqui situações, eles representam sentimentos, porque no versículo 11, ele fala assim, então me disse, depois que ele mostrou para Ezequiel toda essa cena, que muitas vezes nós imaginamos aí no literal, ele falou assim, Ezequiel, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Aqui, igreja,
existia no povo de Deus um sentimento de abandono, um sentimento de frustração, um sentimento de morte, de falta de esperança, de falta de amor, sabe, de falta de acolhimento. Por quê? A vida não estava mais dentro deles. Eles estavam tão tristes ao ponto de Deus falar assim, ó, eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel. Te trarei de volta. Deus falava para esse povo assim, ó, eu vou trazer vocês de volta as minhas promessas. Eu vou trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E para que a gente possa entender um pouquinho, vou dar vou falar aqui rapidinho, um breve contexto, assim, por que eles estavam sentindo aquilo? Porque no momento... Posso pegar isso? Amém. No momento em que essa palavra foi entregue, havia tido uma quebra de aliança do povo com Deus. Eles foram entregues aos inimigos porque eles se desviaram. Eles quebraram uma aliança que eles tinham feito com Deus. E a nação, o povo de Deus, estava dividida entre o reino do sul e o reino do norte. Enquanto os reis, Saul, que foi o primeiro rei a ser levantado sobre Israel, Davi e Salomão reinaram, a nação era uma só. Era um único povo. Mas depois que Salomão morreu, Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Por isso que algumas vezes a gente vê nas escrituras Deus falando sobre Judá e Israel, né? Então, essa nação, Judá era o reino do sul e Israel era o reino do norte. E a nação representada pelos dois na época, tanto Judá como Israel, elas foram entregues aos inimigos porque tanto os reis como o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor. E eles tinham quebrado a aliança que eles tinham feito com Deus. E o reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios. E o reino do sul, que era Judá, foi conquistado pelos babilônicos. E era nesse contexto aqui que Deus levantou Israel para profetizar algumas coisas, não só Ezequiel, eu falei Israel, né? Ezequiel, porque não só Ezequiel, porque sempre Deus estava levantando seus profetas para profetizar, para ministrar, para orientar, para exortar o povo. Porque nós conhecemos as escrituras e sabemos que existiram muitos altos e baixos aí, depois que reis começaram a reinar. Né? Um rei se levantava e adorava a Deus, depois morria e vinha outro Deus e levantava altares e adorava outros deuses e trazia abominações para o meio do povo de Deus. Aí depois aí se levantava um outro rei, derrubava todos os altares que tinham sido levantados para outros deuses, e assim ia. Né? E muitas vezes isso aconteceu. Né? O povo de Deus sempre teve esses altos e baixos, mas Deus nunca desiste. Ele sempre estava enviando profetas para profetizar, para falar, para ministrar a palavra, para que de alguma maneira, né, o povo ouvisse, né, e entendesse que adorar somente a Deus, que buscar o único Deus é o Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra. Né? Deus sempre está trazendo isso, tanto para o povo de Israel antigamente como para nós hoje. Amém? E aí, toda essa situação aí de cativo, porque o povo já tinha sido liberto lá no tempo do Egito por Moisés, mas novamente o povo estava se encontrando numa situação de escravidão. Por conta do quê? De pecado mesmo. De entregar os seus corações, a sua mente para adorar, para confiar, para acreditar em outros deuses, para fazer sacrifícios malignos, para fazer aquilo que não agradava a Deus. Né? E aí, o sentimento que essa situação toda de escravidão novamente gerou no coração do povo esses sentimentos que está aqui no versículo 11.
né? Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles não se sentiam mais nem parte sabe? Eles não se sentiam. E eles estavam ao ponto, eles estavam de uma tal forma, ao ponto de Deus comparar a esse vale de ossos sequíssimos, onde não tinha vida alguma. Porque se Deus não está, a vida também não está. Nós podemos estar aqui assim, ó, nosso corpo estar aqui, mas se Deus não estiver aqui dentro de nós, né, não existe vida, porque a vida vem de Deus, né? Existe assim uma pessoa, mas assim a vida vem de Deus, igreja. A vida verdadeira, o amor, tudo que vem dele só pode ser gerado em nós através dele, através do Espírito Santo dele. E aí, aqui fala que os ossos se secaram, pereceu a esperança, e o povo realmente sentia-se sem esperança, destruído, sem vida, assim como aqueles ossos. Mas Deus levantou Ezequiel para falar para aquele povo que iria mudar a situação, só que aquele povo precisava crer, né? E eles já estavam um bom tempo assim, sem buscar a Deus. Né? E é difícil, igreja, assim, quando a gente passa muito tempo sem buscar a Deus, sem crer em Deus, buscando outros deuses, então, crendo em outras coisas, em outras crenças, outros tipos de crenças. Eu imagino como era difícil para eles acreditar novamente, voltar novamente, né? E acreditar que Deus realmente iria ser por eles. E no versículo 12, diz que, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, eles estavam sendo levados como escravos, voltando à escravidão, porque quebraram a aliança com o Senhor, mas Deus pede para Ezequiel profetizar. Profetiza Ezequiel, porque Deus iria reconduzir o povo novamente. Eles entraram nessa situação. Aí é importante a gente entender isso, igreja. Eles entraram nessa situação porque eles deixaram de buscar a Deus, porque eles buscaram outros deuses, porque eles pecaram contra Deus, porque eles fizeram as suas escolhas e se afastaram de Deus e deram espaço no seu coração, na sua vida, para outras coisas que não eram de Deus. Então, eles entraram nessa situação. Deixa eu só ver onde eu estou aqui. Eles entraram nessa situação e Deus iria tirá-los dela. Por que, igreja? Somente Ele pode fazer isso. A gente muitas vezes pode entrar em algum tipo de situação que nos afastam de Deus. E é só Deus que pode nos trazer de volta. É só Ele que pode transformar novamente o nosso ser. É só Ele que faz isso. Sabe assim? E o foco aqui hoje é isso. É Ele que faz todas as coisas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos com Deus, nós falhamos com o nosso irmão. Mas o único que pode mudar e transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, o único é Deus. Através do seu Espírito Santo. Só Ele. Nós, jamais. Aquele povo jamais conseguiria por si só voltar para aquilo que trazia esperança para eles, voltar para as promessas. Não. Foi pela graça e misericórdia e bondade de Deus e amor de Deus por aquele povo que levantou o profeta e falou: vai lá e profetiza e fala para ele que eu vou tirar eles dessa sepultura, dessa sequidão, e vou gerar vida, vou trazer eles de volta para a terra de Israel. Vai lá e fala. Só que no momento em que Ezequiel estava profetizando, eles estavam nessa situação. Muitas vezes Deus fala com a gente. Muitas vezes Deus fala com a gente, mas nós ainda estamos na situação. Nós ainda estamos vivendo aquela situação. Muitas vezes difícil, de enfermidade, de tantas coisas. E o que Deus quer de nós? Deus levanta os seus profetas para falar, para profetizar. E o que Deus quer de nós? Que a gente
ouça a palavra e creia que Ele é poderoso para fazer. E que só Ele, somente Ele, pode nos tirar do lugar de estar. Pode nos tirar da situação que nós nos encontramos. Que somente Ele pode curar, pode transformar. Somente Ele e não nós. E aí, Ezequiel profetizou. E no versículo 14 diz: eu porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui Deus não só faz uma promessa, mas Ele afirma aqui, ó, eu disse e eu vou cumprir. Eu, Deus, é Ele que diz para nós o que Ele vai fazer, e é Ele que cumpre em nós todas as coisas. Amém, igreja? Quando nós trazemos essa palavra para os nossos dias, tanto o pecado como a distância de Deus nos faz estar exatamente como esse vale de ossos secos. Quando nós pecamos e quando nós nos afastamos, Deus de nós, porque nós escolhemos outras coisas, porque nós escolhemos usar o nosso tempo com outras coisas, porque nós escolhemos não estar na presença de Deus. O que acontece? O pecado, ele nos faz secar, ele nos faz morrer, ele faz a gente perder a verdadeira essência, a vida de Deus que está em nós, E aí a gente vai vivendo da nossa maneira, conforme a nossa vontade, e a gente sabe aonde a nossa vontade nos leva. A vontade da nossa alma, a vontade da nossa carne nos leva. Nós acabamos de declarar isso aqui em louvor. Existe uma briga constante da nossa carne e do nosso espírito, o tempo inteiro. O nosso espírito quer a vontade de Deus, mas a nossa alma quer a vontade do mundo. E aí, nós perdemos essa essência, essa verdadeira vida. Perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus, porque nós nos afastamos. Mas a palavra nos mostra que Deus, Ele é misericordioso. E diante de um coração arrependido, Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos sequíssimos, sem vida alguma, sem esperança, em algo cheio de vida, em algo cheio de vigor, em algo cheio de bênçãos. Ele pode fazer isso, igreja. Porque Ele não estava falando de qualquer povo, Ele estava falando do povo dele, que Ele escolheu amar desde o princípio, que Ele escolheu cuidar, zelar. Ele era por eles. Ele tinha ordenado, tantas coisas já tinham acontecido, meu Deus do céu, tantas coisas acontecem nas nossas vidas. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração, quantas vezes a palavra ministrada queima o nosso coração, nos confronta, e a gente fala assim, nossa, meu Deus, como eu preciso estar mais na presença de Deus, e a semana passa voando, e quando a gente piscou, a gente já está aqui novamente no domingo, e a gente fala, nossa, é tão bom estar na presença de Deus, é tão bom estar na casa do Senhor ouvindo a palavra. E por que eu não fiz isso mais vezes na minha casa? E por que eu não me prostrei mais diante do Senhor? E por que eu não busquei mais dessa presença? E por que eu não me enchi mais da presença do Espírito Santo? E por que eu não louvei a Deus em adoração, da mesma maneira que eu louvo lá na igreja? Por que eu não fiz isso mais vezes? Por que o tempo correu tanto? Por que eu fiz tantas coisas e eu não priorizei um pouquinho do meu tempo para isso? E os dias passam tão rápido, e as coisas acontecem tão rápido, e se a gente não vigia, se a gente não persevera, se a gente não determina, a gente de fato não faz. E aí, a palavra nos mostra o quanto Ele é bondoso. E se a gente tiver um coração arrependido diante das coisas que nós fazemos, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, diante do nosso afastamento com Deus, Ele pode transformar esse vale que muitas vezes vem sobre nós e nos deixa dessa forma. E Deus ainda é misericordioso, igreja. E não há caso nenhum perdido para o nosso Deus. Pode ser a situação que for, não existe caso perdido, não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nada. Se alguém se sentir ou estar como esse vale de ossos secos, Deus pode fazer reviver e trazer vida novamente. Deus pode. Deus pode.
transformar o seco, Ele pode transformar o seco em algo abundante. Não, transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor e pelo poder dele, agindo na vida que está seca. Porque quando Ezequiel começou, quando Deus levou ele para esse vale, ele falou assim, profetiza sobre esse vale aí. E quando ele começou a profetizar, primeiro veio os ossos, houve barulho, houve reboliço, nasceu carne, nasceu nervo, né? Mas ainda assim não tinha vida. Ainda assim não tinha vida. E aí ele veio e falou, agora você clama, profetiza ao Espírito para que venha dos 4 ventos e sobre vida sobre eles. Então, igreja, é só pela ação do Senhor e pelo poder do Espírito Santo que nós temos a vida que vem dele. No entanto, Deus exige de nós que tenhamos um coração arrependido. Que nós tenhamos um coração humilde para voltar à presença de Deus, para reconhecer que nós erramos, para voltar à verdadeira vida e para voltar da escravidão do pecado para a casa do Pai. É estranho falar isso para nós que estamos aqui na casa do Pai, né? Nós estamos aqui na igreja todos os domingos. Nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, né? Mas Deus, de alguma maneira, quer falar com cada um de nós. Que Ele deseja fazer a gente voltar para a presença dEle, talvez de uma maneira diferente, talvez de uma maneira mais viva, talvez nos prostrando diante dEle em humildade e falando, pedindo para Ele nos mostrar aquilo que Ele quer transformar em nossas vidas e permitirmos que Ele transforme o nosso coração, a nossa mente. E não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o seu poder. E se Deus pode retomar a vida em um cemitério, porque foi a isso que Ele comparou aquele povo, cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vidas, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas, ou na sua e na minha vida hoje? Se Deus pode transformar ossos sequíssimos em vida abundante, o que Deus não pode fazer na minha e na sua vida hoje? O Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que age aqui hoje, com transformação gloriosa. Porque transformar vale de ossos secos em um exército vivo, igreja, é algo grandioso. É algo grandioso. Então, eu quero que você pense aí, sabe? Quando Deus transforma algo na sua vida, na minha vida, é algo grandioso. Eu gostaria que vocês abrissem as escrituras lá em Jeremias 18. Voltando aí um pouquinho. Bem, só um pouquinho para trás aí, ó, Jeremias 18. Outra palavra muito conhecida nossa. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação ou contra um reino,
até aqui, igreja, ó, até aqui, ó, até o 6. Até o 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Não somos nós, igreja, que vamos até a casa do oleiro. Deus falou muito forte isso comigo, assim. Não somos nós que chegamos assim, um belo dia e falamos assim: hoje eu vou até a casa do oleiro porque eu preciso ser quebrado e feito de novo. Nós não fazemos isso, igreja. Nós não falamos isso para Deus. Me quebra e faz. Me quebra aí, Deus. Estou precisando ser quebrado. Me quebra aí. É Deus que nos leva. A partir de uma palavra ministrada, a partir de um toque do Espírito Santo, a partir da nossa confiança nele, nós somos conduzidos à olaria de Deus. E quando nós chegamos nesse lugar, ele é quem vai trabalhando nas nossas vidas conforme as nossas necessidades, as necessidades que ele sabe que é melhor para nós, e ele é que sabe como que vai ser feito, como que vai ser moldado, como que o trabalho que vai ser feito ali, o tanto que vai ser quebrado, o tanto que vai ser modelado ali, o tempo que isso vai levar para ser feito, é o oleiro que sabe. Não é o vaso que determina, mas é quem está fazendo ali. É a mão do oleiro que determina como que vai ficar o vaso, né? Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, mas Deus é um e Ele sabe e conhece o coração de cada um de nós. Então, igreja, é o Espírito Santo que transforma tudo o que está sem vida, tudo o que está seco. É Ele que traz transformação, é Ele que faz algo ser vivo, algo ser útil. É Ele e é só Ele. E no versículo 3 de Ezequiel, não precisa voltar lá, Deus pergunta para Ezequiel: porventura viverão esses ossos? Porventura viverão esses ossos? E ele responde: Senhor, Deus, Tu sabes. Tu sabes. Ele olhava para aquela situação e quando Deus perguntou para ele: Ezequiel, porventura pode viver, pode voltar a ter vida esses ossos secos? Ele olhou para aquilo e falou: Senhor, Tu sabes. E no versículo 4, Deus diz: então profetiza e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E Deus está falando para nós aqui nessa noite: ouve a palavra do Senhor. O que Deus quer de nós, igreja, como a sua igreja, como o seu povo, é que nós ouçamos a sua voz, ouçamos a sua palavra, ouçamos a sua direção, a sua orientação. Ouve, ele fala assim, fala, profetiza lá, ouve, ossos secos, ouve. Primeiro ele fala, ouve a palavra do Senhor, não é qualquer coisa, ouve a palavra do Senhor. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos, nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos mais do que estar aqui, nós precisamos de fato ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que entrar em nós e ela tem que gerar algo em nós, assim como a palavra da semeadura que Jesus nos dá como exemplo. Ela vai caindo, sabe, em vários tipos de terra, que a palavra do Senhor possa cair em terras férteis, para que ela possa germinar, para que ela possa frutificar. E a declaração, e depois ele fala assim, ouve. E a declaração da palavra é algo importante, porque ele fala, profetiza. Ele fala ele fala para o povo, ouve. Ele fala para aqueles ossos, ouve. E ao mesmo tempo que ele fala para Ezequiel, profetiza. Profetiza, porque a palavra do Senhor, a declaração da palavra é algo muito importante. Então, às vezes, você pode estar vivendo uma situação difícil. E talvez essa situação ainda vai durar um longo tempo. Mas Deus nos instrui ao quê? Profetizar. Profetiza, creia, porque eu posso transformar, eu posso mudar. E Deus sabe de todas as coisas, igreja. Todas as coisas. Deus restaura
e o Espírito Santo vivifica. É o Espírito Santo que faz viver, que assopra a vida. Deus restaura, mas o Espírito Santo vivifica. Amém? E aí, quando Jesus veio à Terra e começou o seu ministério aqui, e ele começou a ensinar para o povo, para os apóstolos que ele tinha escolhido ali para andar com ele, ele começou a ensinar algumas coisas, alguns princípios, ele começou ele começou a ensinar um modo de vida. Assim, os ensinamentos de Jesus, eles são tão profundos, porque ele falava de uma maneira tão simples, mas tudo que ele vem instruir, tudo que ele vem ensinar, é tão grande, assim, é tão simples, mas é tão grande, que se nós entendermos as coisas que Jesus vem ensinar para nós, e que se nós conseguirmos viver aquilo que ele nos ensina, a gente vai ter uma mente sarada, a gente vai ter um coração sarado, a gente vai conseguir andar em meio a tribulações com um coração grato. Porque a gente, simplesmente por entender algumas coisas, algumas não, as palavras de Jesus, a palavra do Senhor. E lá em Mateus 5, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Aqui no livro de Mateus, quando Jesus, depois que ele escolhe os discípulos, ele é tentado, a primeira coisa, quando ele começa a ensinar, quando ele começa a pregar a palavra, a primeira coisa que ele fala, pelo menos no livro de Mateus, é isso aqui. Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E aí, diz assim no versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Igreja, por isso que eu falo, Jesus, ele veio de uma maneira simples, mas os ensinamentos dele eram gloriosos. Porque quando Jesus abria a sua boca para falar para um povo simples ali, no meio da montanha, aquele povo começou a seguir ele começava a falar. Cada palavra que está aqui, cada palavra que saía da boca dele, não era nada mais, nada menos do que para gerar vida dentro de nós. Não era nada mais, nada menos do que para curar a nossa alma, a nossa vida. Sabe? Ele queria curar aquele povo, ele queria restaurar aquele povo, ele queria salvar aquele povo, assim como ele quer fazer nas nossas vidas hoje. E não importa o tanto de tempo que a gente já segue o Senhor, ou o tanto de tempo que Israel já servia ao Senhor, ou conhecia a Deus. Jesus veio com um mandamento, ele não veio para, como ele disse, né? Eu não vim para excluir aquilo que já tinha sido ensinado, eu vim para cumprir. E aí ele começa a falar, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso não significa, igreja, porque em algumas outras versões está escrito felizes. Bem-aventurados, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Não significa que Deus, ele se alegra em ver a gente sofrer, em ver a gente chorar, em ver a gente enfermo, sofrendo. Não é isso. Deus não se alegra. Deus não se alegra em nos ver sofrer. Mas quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, ele estava querendo dizer que
aqui nessa terra, aqui, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos viver essas coisas. Nós não vamos ter como fugir disso. E ele veio e ele viveu todas essas coisas. Ele viveu tribulações, ele viveu perseguições, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos de ruim, vamos dizer assim, que nós padecemos nessa terra, no nosso corpo, na nossa alma. Ele passou, ele sentiu na pele, ele se fez humilde, ele desceu da sua glória, ele se fez homem. E ele entendeu as nossas dores na íntegra. Ele viveu como um homem aqui na terra para viver cada uma dessas coisas. E ele, desde o princípio, ele ensina, olha, não tem como vocês não viverem em algum momento algo difícil. Não tem como vocês não chorarem. Não tem como vocês não passarem por tribulações, aflições nessa terra. Mas o que essa palavra está querendo dizer para nós é que eu vos trarei consolo. No momento em que vocês estiverem chorando, eu vos trarei consolo. No momento em que vocês forem perseguidos, vocês serão perseguidos, mas eu tenho recompensa para vocês. Deus queria gerar em nós uma fé, um olhar para outra coisa que não seja a nossa luta e a nossa tribulação. Deus estava nos ensinando, abrindo os nossos olhos, para que a gente não ficasse focado somente nas lutas, somente na enfermidade, mas não significa que nós não vamos passar por elas. Então, igreja, cada uma dessas coisas aqui, Jesus vai falando e vai ensinando, e se a gente continuar lendo aqui, Jesus vai nos instruindo a sermos sarados. Quando Jesus fala assim pra gente, olha, quando alguém te pedir a túnica dele, também a capa. Quando Jesus falar, alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Jesus estava nos sarando, nos ensinando a amar, nos ensinando a sermos desprendidos, nos ensinando a sermos generosos. Então, em toda a sua palavra, Deus nos está ensinando a sermos pessoas melhores, a sermos conforme Deus planejou, e instruindo a gente a viver de uma maneira que, independente da situação que nós estamos passando ou vivendo, nós estaremos firmes, fortes em Deus, porque é Ele que vai fazer isso. Sabe? É Ele que vai trazer o consolo quando a gente chorar, é Ele que vai trazer misericórdia quando nós formos misericórdios, é Ele que, se nós tivermos o nosso coração limpo, Ele fala que nós vamos ver Ele. Então Ele fala, olha, cada vez que vocês tiverem uma atitude como essa, sabe, existe uma promessa para cada uma dessas atitudes. E aí, Deus quer nos ensinar a termos uma vida abundante aqui nessa terra, independente da situação em que nós estejamos vivendo, entende? E Ele passou por tudo o que nós passamos. Já falei isso aqui. Porque Ele não estava preso nem ao tempo e nem o que Ele passaria aqui, pelo que Ele passaria aqui. Mas Jesus estava ligado não nas coisas dessa terra, mas o coração e a mente dele estavam fitos aonde, igreja? No céu. Não na cruz, mas na vitória da cruz. Os olhos de Jesus não estavam na cruz, mas naquilo que a cruz iria produzir. Aquilo que a morte, aquilo que ele iria passar, iria produzir, iria gerar. Porque em outro versículo, antes mesmo dele vir, fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegraria. Ao ver cada um de nós aqui, Jesus se alegra. Sabe por quê? Porque ele olha para tudo que ele passou aqui e ele fala, não foi em vão. Não foi em vão que eu morri. Olha quantas pessoas vieram, voltaram para a presença de Deus, vieram para a presença de Deus. E aí, os olhos de Jesus estavam fitos no céu, não naquilo que a morte iria fazer, mas naquilo que a vida iria gerar. Amém, igreja? E Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, Paulo, todos nós sabemos, né, que Paulo sofreu muitas perseguições, muitas afrontas, muitas tribulações aqui nessa terra. Cada um dos discípulos sofreu muito aqui por levar o nome do Senhor. E lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo diz assim, por isso, igreja, não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém, igreja? Amém. Deus está nos ensinando a quê? A não olharmos para as coisas que nós estamos passando, porque isso é temporal. Isso é só por um tempo. Mas aquilo que Ele tem preparado para nós, a abundância de vida. Por exemplo, se você está passando por uma enfermidade, por uma doença, sabe assim, e um tratamento, né, como nosso irmão passou aqui, a gente sabe que é difícil, não só ele, mas tantas pessoas. Deus ele fala assim, olha, que isso daqui é temporal, sabe? Você vai passar por isso, mas é temporal. Mas Paulo nos instrui o quê? A não nos atentarmos para isso, mas atentarmos aquilo que nós não estamos vendo. Tudo aquilo que nós podemos ver, igreja, é temporal, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E é nisso que Deus quer que a gente foque. E em Romanos 8,18, não precisa abrir, o mesmo Paulo fala assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que está em nós, ou a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Igreja, nós não vamos ter tribulações aqui na terra? Claro que não, né? Nós vamos ter, nós vamos passar. E é enganoso para a gente pensar que porque a gente serve a Deus, nós não vamos passar. Nós vamos passar. Nós vamos sofrer por algumas coisas, nós vamos chorar, sim. Mas a palavra o tempo inteiro, em qualquer livro que você abrir da Bíblia, vai ter uma palavra de esperança para você. Vai ter uma instrução de Deus te orientando a olhar para Ele, a crer nele, a confiar nele. E é isso que nós temos que nos apegar. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar. Mas vai chegar um dia em que nós vamos para a glória de Deus. E isso não vai existir mais. E é nisso que tem que estar firmada a nossa fé e a nossa esperança. E era isso que Deus queria fazer com o povo de Israel quando Ele falou a Ezequiel, vai lá e profetiza. Eles estavam cativos. Eles estavam sem esperança, eles estavam mortos, e Deus levantou Ezequiel e falou, vai lá e profetiza a vida, vai lá e fala para eles que eu vou levar eles de volta para a terra de Israel. E sabe o que Ezequiel fala? O livro de Ezequiel fala? Que Deus preparou a terra para eles voltar. Porque a terra também não estava produzindo, estava morta, e Deus fez a terra, falou para a terra ficar linda, maravilhosa. Deus faz o melhor. Deus ele tem coisas grandiosas para que a gente possa viver. Não significa que nós não vamos sofrer aflições. E para finalizar, com exatamente essa palavra que Jesus fala, e a gente já ouviu tantas vezes, mas que isso fique gravado no nosso coração e na nossa mente. Está lá em João 16:33. O Senhor Jesus fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Glória. Amém. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Que a paz do Senhor esteja guardando os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida, sabendo que tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós passamos é temporal, mas a glória que Ele está preparando para nós, aquilo que nós não estamos vendo, aquilo sim vai ser maravilhoso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir oração, que a gente possa levantar um clamor
Adriana era namorada do meu cunhado, do Tiago. Ele começou a namorar recentemente com essa moça, essa mulher. E ela recentemente descobriu que... Vem cá, Kelly, vamos orar pela Kelly também. Cadê a Kelly? Enquanto ela não vem, eu vou falar sobre a Adriana. Então, a Adriana é namorada do Tiago, né? Algumas pessoas conhecem o Tiago assim, pelos pedidos de oração que a gente coloca aqui pela vida dele. Ele começou a namorar e ela descobriu recentemente que ela está com 2 cânceres no rosto. 2 cânceres no rosto. Um no nariz e um nos olhos. E ela vai fazer uma cirurgia agora quinta-feira. E ela pediu pra gente estar orando por ela. Né? Ela cresceu assim, conhecendo a palavra de Deus. A família dela é evangélica. Mas assim, no momento está afastada. Mas Deus uniu ela ao Tiago e ela tem ministrado muito a vida dele. E Deus sabe de todas as coisas. A gente não consegue entender os planos de Deus. Eu falei pro Rafa, meu Deus, né? A gente não consegue entender os planos de Deus, né? Ele começou a namorar com essa moça e recentemente ela descobriu esse câncer e eles falaram que é um câncer muito agressivo, vai fazer a cirurgia rapidamente, mas ela está com tanta fé, ela está com tanta esperança de que ela vai fazer a cirurgia na quinta e na quinta mesmo ela vai embora e que ela vai ser curada, ela nem vai precisar fazer tratamento. E hoje eu estava falando para ela, independente do que aconteça, Deus está contigo, né? Deus está contigo, porque eu estava com essa palavra no meu coração já. Ainda que nós passamos por tribulações, por lutas, por enfermidades nessa terra, Deus, sabe assim, não é que nós não vamos passar, mas Deus quando está ali, ó, junto com a gente no processo, é diferente, né, igreja? Não é diferente? Deus dá escape, Deus cura. E Ele é capaz de todas as coisas. Se Ele quiser curar e operar um milagre, Ele opera. Não é verdade? Deus é que sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos alegrar com a obra de Deus nas nossas vidas. A gente precisa entender os processos de Deus na nossa vida, né? E não ficar questionando o porquê disso, o porquê aquilo, mas sermos gratos a Deus por todas as coisas. Amém? Então vamos levantar o clamor. A Kelly, porque ela vai fazer uma prova, né? Muito importante. Essa semana, Kelly, também? Quarta-feira. E aí... você me perguntar, ela disse que ele só você quer. Então vamos levantar o clamor pela Adriana e pela Kelly, gente. A Kelly pela prova que ela vai fazer e a Adriana por essa cirurgia, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em humildade, Senhor. Oh Deus, quem somos nós, Pai? Mas o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Tu és poderoso para operar milagres. Tu és poderoso, Senhor, para estar ali no dia daquela cirurgia, Senhor. Oh Deus, usando as mãos daqueles médicos, Senhor, e sendo ali o médico dos médicos sobre a vida da Adriana, Senhor. Oh Deus, que está tão confiante, Senhor, que está tão esperançosa, Senhor. Oh Deus, na Tua cura, na Tua vitória sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu agir, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que os Seus planos e os Seus propósitos se cumpram na vida dela, na vida deles, nessa família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sobre a vida da Kelly, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este dia onde ela estará fazendo essa prova, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa trazer a memória dela, Senhor. Oh Deus, as respostas, Senhor, de tudo aquilo que ela estudou. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar a vida da Kelly, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor. Oh Deus, porque só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é Deus. Nós não podemos, nós não conseguimos, mas o Senhor pode todas as coisas, Pai. Oh Deus, e nós te glorificamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te honramos, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Oh Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E cada vez que nós não entendemos a Tua palavra, que o Senhor possa enviar um profeta a profetizar sobre nós, Senhor Jesus, e que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, assim como nós ouvimos aqui
Deus falando para Ezequiel profetizar sobre aquele vale e dizer: ouve a palavra do Senhor, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua palavra, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor aonde o Senhor quiser, seja na casa do oleiro, seja em qualquer lugar que for, que o Senhor tenha para nós, que o Senhor deseja que nós estejamos, Senhor, e sejamos conduzidos pela tua mão, pelo Senhor, e que caia por terra a nossa vontade, o nosso querer, Senhor, e que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno, Senhor, que a nossa fé não esteja firmada naquilo que nós podemos ver, mas que a nossa fé esteja firmada naquilo que nós não estamos enxergando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.